Diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 12. É um texto bem conhecido e bem forte também na sua instrução. Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, o escritor aqui, ele faz um alerta, e um alerta fortíssimo. Um alerta, uma espécie de uma chamada muito forte. Ele diz: cuidado. E quando nós usamos essa expressão cuidado, seja para qualquer exemplo que for, por exemplo, cuidado para um filho, cuidado com a escada, senão você vai cair. Ou então para o marido para a esposa, amor, cuidado com essa faca. Ou para o marido, cuidado com a velocidade do carro. Quando nós usamos essa expressão para estes casos, simples ou não, nós está embutido nessa palavra um alerta de perigo. Então, o cuidado não é uma palavra qualquer. O cuidado é, você pode se arrebentar, você pode causar um prejuízo, você pode sofrer um dano e, em determinado momento, pode ser irreversível. Então, fique atento, fique atento. E aí ele diz, qual é o cuidado que esses irmãos de Hebreus devem ter? Qual o cuidado? Nenhum desses que eu citei, claro, mas o alerta para esses irmãos eram para que eles não deixassem que o coração deles se tornasse perverso e incrédulo. Então, cuidado, fiquem atentos, vigiem, fiquem alerta, para que o coração de vocês não se torne perverso e incrédulo. Então, aqui ele já usa duas palavras, que poderia usar só uma aqui, mas ele usa duas palavras para mostrar realmente o perigo que esses irmãos estão correndo, pelo perigo que eles estão, pelo caminho perigoso que eles estão andando. Então cuidado, porque vocês podem, o coração perverso. O que é um coração perverso? Um coração perverso é um coração que ele armazena todo tipo de perversidade, todo tipo de pecado contra Deus. A malícia, a concupiscência, a soberba dos olhos, a soberba da vida. Vai acumulando no coração, então, esses entulhos espirituais, e esse coração vai ficando perverso. E, de certo, você já conversou com alguém que tem um coração perverso. Às vezes é até insuportável lidar com uma pessoa assim, seja ela crente ou não. É insuportável você estar com uma pessoa em que ela usa sempre a dubiedade da palavra, em que ela sempre faz gracejos com coisas sérias, porque o coração dela é perverso. Paulo, escrevendo isso às igrejas da Ásia, ele disse: tudo é puro para o puro, falando do coração. Paulo está dizendo assim: para aquele que tem um coração puro, tudo é puro. Mas para aquele que não tem um coração puro, tudo torna-se impuro e perverso. Então, o primeiro alerta deles aqui era: cuidado para que o coração de vocês não se torne um coração perverso, para que o coração de vocês não acumulem esses entulhos que vão fazer de vocês pessoas imorais, pessoas que vão praticar as injustiças, que vão praticar as imoralidades na mente. Mas ainda há dentro desse alerta, há uma segunda cláusula, pode assim dizer, que também é tão perigosa, ou se não mais perigosa ainda do que a perversidade, embora um coração perverso vai levar, o caminho dele vai ser esse caminho da incredulidade. E ele diz: coração perverso e incrédulo. O que é um coração incrédulo? É um coração que realmente não crê mais em Deus. É um coração que se afastou da verdade divina. É um coração que já não tem mais o Senhor como o seu Senhor, o seu Salvador. Aquele cujo coração mora outros deuses, reina outros deuses. Reina Mamon, reina os deuses do mundo, reina tudo, o ego, menos o Senhor, o Rei dos Reis. Então o alerta é: cuidado, fiquem atentos, vigiem,
Prestem muita atenção para que o coração de vocês não se torne perverso e incrédulo. E um coração perverso e incrédulo, ele semeia todos os dias os valores inversos do evangelho, ou os desvalores, né? Não existe essa palavra, mas vamos usá-la assim. Tudo aquilo que o evangelho prega contra, então esse coração perverso e incrédulo, ele vai semear, ele vai plantar todos os dias. E por que o escritor está alertando eles sobre esse perigo eminente real aqui? Por quê? Porque ele sabia, e ele está alertando, porque estas coisas, coração perverso e incrédulo, é o que afasta uma pessoa do Deus vivo. Meus irmãos, às vezes, nós ficamos nos perguntando o porquê que nossas igrejas perderam membros, por que muitos não estão congregando conosco, por que a nossa igreja de X número baixou para um número pequeno, por que fulano que congregava, onde está fulano que congregava com a gente, onde está aquele outro, aquela família, e agora se encontram desviados, afastados da verdade, e aí você navega aí pelas páginas das redes sociais da vida e você vê elas praticando todo tipo de perversidade, todo tipo de incredulidade. Aí você fala assim, mas como foi que isso aconteceu? Isso não foi do dia para a noite. Não foi como um estalo e a pessoa já se desviou. Ela foi acumulando esses entulhos dia após dia e ela não foi percebendo que o seu coração se tornara perverso e incrédulo. E então, quando esse coração ficou na sua totalidade, cheio de perversidade e incredulidade, então não restou outra coisa a não ser se afastar do Deus vivo. Lembrem-se que nós estamos estudando na quinta-feira o livro de Salmos, e uma das nossas aulas nós falamos que Deus é santo. Deus é santo. E a santidade de Deus exige que os seus seguidores também sejam santos. Aprendemos na terça-feira sobre a oração do Pai Nosso, que nós só podemos chegar a Deus com um coração santo, com um coração reto, íntegro, diante da presença de Deus. Por isso nós santificamos, fala, Senhor, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Então um coração perverso e incrédulo, ele tende a se afastar de Deus. A incredulidade é o resultado da falta de relacionamento com Deus. É quando as pessoas deixam de buscar o verdadeiro alimento espiritual. Lembra o que Jesus disse aqui agora há pouco, nós lemos em Mateus capítulo 24? Jesus fez um alerta a eles, cuidado. Quando vocês ouvirem que o Cristo está aqui, que o Cristo está lá, não vá até lá e não desça, não entra na casa. Permaneça onde estais. Porque virão muitos falsos mestres que, se possível, enganarão até mesmo os eleitos. Meus irmãos, o problema da incredulidade é a falta de busca do verdadeiro alimento espiritual. E qual é o verdadeiro alimento espiritual da qual Paulo diz que nós devemos buscar, como crianças recém-nascidas, o leite materno? Qual é esse alimento espiritual? Senão a oração e a leitura e o exame da palavra de Deus. Eu já tenho dito isso aqui algumas vezes, e nós precisamos parar de ouvir e praticar. Nós estamos perdendo o hábito de ler as Escrituras. Estamos perdendo o hábito de meditar nas Escrituras. Algumas pesquisas apontam que os crentes só leem a Bíblia na igreja. A gente está se tornando católicos apostólicos romanos, que só leem a Bíblia na missa quando o padre repete, ou como algumas outras seitas que fazem isso também. O Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, nos deixou a sua palavra para que nós meditássemos nela de dia e de noite, para que ela fosse realmente como ela é de fato, o nosso alimento espiritual, para que a gente possa todos os dias se alimentar dela, suprir as nossas energias, as vitaminas necessárias, que a gente possa preencher o vazio na nossa alma, para que a gente possa suprir as vitaminas que faltam em nossa vida espiritual. Sem a leitura das Escrituras, o nosso coração tende a absorver a perversidade deste mundo,
tende a absorver a incredulidade desta vida. E não pense em você que isso vai demorar para acontecer. Ah, mas uma hora eu estou ouvindo na igreja e de vez em quando eu leio em casa e tal. Então, a gente não fica sem comer todos os dias. A gente tem que comer todos os dias. Mesmo no jejum, mesmo em algumas práticas que a gente faz, a gente tem um horário para se alimentar ali. A gente precisa se alimentar e precisa se alimentar da maneira correta. Se a gente não fizer isso, com certeza nosso corpo vai responder com tudo. Eu que o diga, vai responder com tudo. E vai nos levar para a cama. Então, nós precisamos também alimentar a nossa alma. Precisamos suprir a nossa alma da palavra de Deus. E juntamente com ela, precisamos ter o hábito de orar. E parece tão repetitivo a gente tem que falar para crente, né, que precisa orar, que precisa ler as Escrituras. Parece tão tolo, tão bobo, né? A gente deveria falar isso para os que não são crentes, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. A gente não teria que estar falando para crente que ele precisa ler a Bíblia e ele precisa orar. Parece que a gente está ensinando alguém que sabe andar de bicicleta, ensinando ele de novo. Ou a gente está ensinando alguém já adulto a andar. Mas parece bobeira, mas infelizmente a nossa geração ela tem se portado como criança, como Paulo fala. Paulo, escrevendo aos Hebreus também, Paulo alerta que os irmãos da igreja da Ásia, eles já eram adultos, deveriam estar servindo de exemplo para os outros, mas ainda eles estavam agindo como crianças recém-nascidos. Paulo estava falando para ele, vocês já são adultos, vocês estão se portando como recém-nascidos, cresçam, frutifiquem, dê exemplo. Vocês precisavam instruir os mais novos e não agirem como bebezões, como crianças. Meus irmãos, pois é assim que nós temos agido. Pois é assim que nós temos agido nos dias de hoje, como bebezões. Como homens e mulheres de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, mas a alma de uma criança recém-nascida, que ainda fica no seu gugu dadá, querendo leitinho, querendo ainda mingau. E nós, então, nos surpreendemos quando nós ouvimos que precisamos ler a Bíblia. É impressionante, é cômico. E a gente tem que rir mesmo, porque não faz sentido a gente ter que dizer isso para crentes. E possivelmente esse domingo essa igreja não é a única que está ouvindo isso. Possivelmente outras igrejas estão também falando sobre isso. Porque é uma necessidade real da nossa geração. E um exemplo disso é a falta de manuseio das Escrituras. Vamos ler Filemão? Não vamos, não é só para ler, não. É uma briga feia para achar Filemão na Bíblia. Tem esse livro na Bíblia? Eu nem sabia. Então a gente fica lá folheando, vai lá no Novo Testamento, mas não tem o meu tem Gálatas, mas não tem Filemão, não. Porque Filemão é no Antigo Testamento. Aí a gente vai procurar lá o profeta Ageu. Mas eu nunca vi falar do profeta Ageu. Tem esse nome na Bíblia aí? E a gente fica se debatendo então com a nossa Bíblia, que nós deveríamos saber os livros aonde eles estão, pelo menos a sequência, mas por que nós não sabemos? Porque nós não temos intimidade com ela. Por que nós oramos mal e nós já temos falado isso aqui é terça-feira? Todas as terças-feiras nós temos falado isso. E vamos continuar falando. Por que a gente ora mal? Porque a gente não tem relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que a oração ela deve ser dramatizada, ela deve ter todo um cenário de pietismo. Não, não é isso. Nós não somos adeptos da teologia pietista. Não. Tá? O pietismo foi um movimento do século XVIII, se não me falha a memória, em que eles traziam o emocionalismo para dentro da igreja. Então, as pregações eram à base de choro, né? As canções eram aquele derramamento de lágrimas, as relações, os cultos terminavam com as pessoas se abraçando e chorando. Aí você fala, nossa, que bonito, que coisa. Ok, pode até ser bonito, mas isso dá mais para uma novela da Globo do que propriamente para a fé cristã.
A fé cristã ela é racional antes de ser emocional. Ela é racional antes de ser emocional. E o pietismo trouxe uma contribuição negativa para a igreja evangélica. E eu não estou dizendo, deixa eu abrir aqui, porque depois vai falar, o Samuel é o homem de gelo, né? É frio, não tem sentimento. Eu tenho sentimento, né? Sou uma pessoa sensível, mas eu prefiro sair da igreja convicto da minha fé, aprendendo o que eu ouvi, apaixonado por Cristo mais ainda do que eu entrei, do que sair com uma emoção que chega em casa e eu não lembro do que foi pregado, e nem o hino que foi cantado. Percebe que é isso que o pietismo fez? As pessoas saíam e não se lembravam do que tinha sido pregado. Eu congreguei em igrejas pietistas, e era comum as pessoas, o culto foi uma bênção, o culto foi maravilhoso, e saíam enradiadas, pareceu que o trovão lá do Super Choque catou elas, mas aí você falava assim, ok, você faltou no culto, falava assim, o que aconteceu? Qual foi pregado? Eu não sei, mas o culto foi uma bênção. Legal, puramente racional. Então nós precisamos ter relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é respeitar a pessoa de Deus. O relacionamento do Senhor é saber que Ele é o dono da igreja, Ele é a pessoa a ser adorada no templo ou no local de culto. A glória é para Ele, o louvor é para Ele. Então, quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós dobramos o nosso joelho, ou sentado, ou deitado, ou com a cabeça no meio das pernas, ou jogado no chão, nós então entramos na presença dEle e sentimos o céu descer sobre nós. Porque bela coisa é para o cristão quando ele tem um relacionamento com Deus, quando ele recebe de Deus aquilo que ele está transmitindo no relacionamento. Então, notem, a incredulidade é o resultado da falta de relacionamento, falta de comunhão, falta de leitura e de exame da palavra e falta de oração ou relaxamento na oração. Com isso, a pessoa vai dar atenção a outras coisas que levam para longe de Deus e acabam morrendo espiritualmente. Quando as pessoas, então, elas não buscam a Deus e não buscam a via correta de relacionamento, palavra e oração, então ela vai se apegar em outras coisas. Por exemplo, ela vai se apegar a cargo na igreja. Muitos, possivelmente que congregaram conosco, se apegaram a cargo. E elas só eram crentes enquanto tinham cargo na igreja. Seja instrução, seja música, ou sistema operacional, alguma coisa assim. Outras é pelo louvor. Ah, eu gosto da igreja porque o louvor, eu gosto do louvor da igreja, só gosto disso na igreja. E é interessante, muitas igrejas, inclusive no nosso meio reformado, que é um grande problema, por sinal, quando os músicos, depois de louvarem a Deus de forma brilhante, eles saem e vão bater papo na calçada. Eu vi isso várias vezes. Vão bater papo nos corredores, como se o culto tivesse terminado. Porque o coração deles já se tornou perverso, já se tornou incrédulo. Eles fizeram o cultinho deles, que é a apresentação deles, já mostraram o seu timbre de guitarra, já mostraram a sua voz formosa, já mostraram a sua habilidade instrumental. Agora vão bater um papo, falar de futebol, falar da derrota do Corinthians, falar da política, da taxação das coisas no Brasil, vamos falar da novela, vamos falar de outras coisas lá fora, porque o culto já acabou. Isso é vergonhoso. E aí nós depois vamos perguntar, por que aquela pessoa não vem mais para a igreja? Irmãos, ela não vem mais para a igreja porque o coração dela atingiu o ponto de perversidade e incredulidade que não faz mais sentido para ela estar na igreja. Porque as habilidades que ela outrora trouxe para a igreja, ela vai usar lá fora agora. Ela vai achar um espaço cujo o coração dela vai ser satisfeito. Então, quando não há relacionamento com Deus, essas pessoas morrem espiritualmente e então elas vão buscar outras coisas que suprem o seu coração. A expressão cuidado, como eu disse, ela alerta para o cuidado com a vida espiritual. Ela aponta para a frieza que pode ocorrer na vida daquele que abandona os passos da fé. Meus irmãos, nós somos de Deus, mas por um pouco de tempo, nós ainda estamos no mundo,
vivemos nesse mundo. Então isso requer de nós a santificação. E santificação o que é? Nós temos aprendido isso toda semana. Santificação é separar-se para Deus, é buscar a presença de Deus, é dar a Ele cada momento da nossa vida, é alimentar o Espírito, fortalecer a nossa fé, é querer estar mais perto de Deus. O mundo tem suas coisas atraentes para todos nós, que se não fôssemos e se não estivéssemos em santificação, certamente seríamos seduzidos por elas e afastados do caminho do Senhor. Então perceba, nós vivemos num mundo hostil, num mundo perigosíssimo, num mundo em que tem tantas coisas para nos atrair. São tantos os convites que temos. E possivelmente muitos de nós hoje cedemos a um desses convites do mundo. Possivelmente nós temos cedidos aos prazeres da nossa carne, não congregando. O mesmo escritor aos Hebreus, ele faz um outro alerta aqui, dizendo que nós deveríamos ter cuidado quanto ao fato de congregar. Ele fala, não deixe de congregar como é o costume de alguns. Já naquela época havia essa falta de temor, essa falta de relacionamento com Deus, e as pessoas deixavam de congregar por qualquer coisa, por qualquer motivo. Eu sei, como eu disse, eu não sou insensível, eu sei que há algumas situações que fogem da nossa responsabilidade, há algumas situações que realmente nós somos forçados a não vir para a igreja, mas essas coisas também nos deveriam tirar de outras coisas da vida, mas não fazem, né? Então, nós, vivendo nesse mundo, nós temos que estar em santificação a todo momento. Devemos estar com a nossa antena ligada o tempo inteiro, porque, meus irmãos, o mundo, por exemplo, nós temos aqui na nossa cidade quase 8.000 pessoas. Não pense que o inimigo vai se preocupar com quem não serve a Deus, ele vai preocupar com os crentes, com aqueles que temem a Deus. E vai lançar todas as suas ferramentas, todo o seu arsenal contra os filhos de Deus. Ele não vai persistir, não vai ficar derramando ou gastando seu tempo com quem já está servindo ele, com quem já está satisfazendo os seus desejos. Ele vai fazer com que nós, que tememos a Deus, que nós deixemos de servir a Deus. Então ele vai usar toda a sua ferramenta, vai gastar todo o seu tempo. E a Bíblia diz que ele não se cansa, ele é um ser que é incansável. Ele trabalha e trabalha direto para destruir os eleitos de Deus. A Bíblia nos adverte, meus irmãos, que nós não devemos amar o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso está lá em 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. Percebam, nós não devemos amar o mundo. Nosso coração deve amar somente a Deus. O nosso coração deve ser morada do amor de Deus. Nosso coração deve ser todos os dias preenchidos com a sua palavra, preenchidos com o relacionamento com Deus, para que quando essas coisas que João diz, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, quando isso vier sobre nós não sejamos afligidos, não sejamos tocados por isso, porque o nosso coração firme no Senhor, a segurança, a nossa rocha, o nosso estandarte, então nos proteja como escudo que Ele é, para nos livrar dos dardos inflamáveis do inimigo. Nós não podemos, meus irmãos, nos alimentar com as coisas deste mundo. O alimento do cristão não se encontra nas coisas terrenas, que irão passar um dia. Nós lembramos da história de Daniel, quando Daniel estava na Babilônia, e então Daniel, assim como todos os que estavam ali, foi convidado a se alimentar das iguarias que o rei determinou que todos comessem. Mas Daniel recusou, disse, não vou comer. Não, eu pedi ao rei, falou assim, rei, me permita
que eu coma só legumes, que eu faça uma dieta particular, que eu coma só isso e eu não vou me enfraquecer. Prometo para o Senhor que eu não vou perder energia, não vou perder vitaminas, vou continuar forte para servir aqui o reinado. O que Daniel estava nos ensinando com isso? Que o nosso alimento não pode vir deste mundo. O alimento do cristão não se encontra nas coisas dessa vida, nas coisas terrenas, que um dia vão passar e no outro não vai ter proveito nenhum. Mas as coisas que vêm de Deus permanecem para sempre, e é nisso que temos que estar firmados. Quando nós nos alimentamos do verdadeiro alimento que vem do céu, meus irmãos, nós queremos mais. Nós queremos alimentar mais, nós queremos comer mais desse alimento, nós queremos provar mais deste alimento, nós queremos ser supridos cada vez mais deste alimento precioso. Agora, quando nós nos alimentamos das coisas da vida, elas passam e nos deixam com fome como se nós nunca tivéssemos nos alimentado. Lembra da passagem do filho pródigo? O filho pródigo deixou a casa do pai, foi para uma terra distante, chegou lá, gastou sua fortuna com tudo, e aí começou se alimentando das coisas do mundo, né, com farras, com mulheres, com festas. E então, um dia, esse alimento acabou, esse alimento não supriu a necessidade dele. E então ele chegou no fundo do poço e ele se lembrou de onde ele não tinha fome, de onde todos os dias ele era bem alimentado na casa do pai. E então ele volta e o pai o recebe de braços abertos. Meus irmãos, precisamos manter o nosso pensamento nas coisas de cima, nas coisas que são do alto. É isso que Paulo disse aos Colossenses capítulo 3. Assim conseguiremos nos manter perto de Deus. Quando uma pessoa esfria da fé, meus irmãos, quando a pessoa ela declina da fé, é muito mais difícil voltar ao que era antes. Quando uma pessoa ela declina da fé, quando ela esfria, é muito difícil ela voltar. Porque o coração dela se tornou perverso, se tornou incrédulo, e somente uma ação do Espírito Santo pode reverter essa situação nesse coração incrédulo e perverso. Por isso fica um alerta para nós, vigiemos, oremos, para que nada e ninguém venha abalar a nossa fé, para que não sejamos seduzidos pelas coisas deste mundo, para que o nosso coração não seja seduzido pelas coisas dessa vida, para que o nosso coração não seja seduzido pelas iguarias deste mundo, que amanhã vão deixar de existir e não vão suprir a nossa fome. Que o nosso coração, meus irmãos, seja contrário de um coração perverso e incrédulo. Que tenhamos um coração puro e um espírito estável. Como filhos obedientes, não deixamos de amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivíamos na ignorância. Este é o conselho de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1. Que nós sejamos como filhos obedientes ao Pai, não nos deixando amoldar pelos maus desejos da vida passada, quando ainda vivíamos num período de ignorância. Que Deus nos ajude, que o Senhor da igreja, o nosso Deus e Salvador, nos ajude a sempre ficar atento. E guardem isso, meus irmãos. Essa expressão de cuidado, ela é muito enfática. Cuidado você está correndo perigo. Fique alerta, fique esperto, porque senão você pode cair. Vamos orar?